Na doença de Graves, como a gente tem a tireoide trabalhando muito, produzindo muito hormônio, a gente precisa de um tratamento para coibir, né, para bloquear essa produção hormonal tireoidiana. Então, a gente pode fazer isso com as tionamidas, né, que são drogas que vão inibir a produção de hormônio tireoidiano. A gente pode fazer isso com iodo radioativo, que é um tratamento que vai levar a uma destruição actínica, né? Você vai usar um radioisótopo, né? Um iodo radiomarcado, e ele vai emitir radiação e vai acabar promovendo uma destruição actínica ali dos folículos da tireoide para coibir essa produção excessiva de hormônios, ou a gente pode pensar em uma tireoidectomia também para remover essa fonte, né, de produção hormonal excessiva. Por outro lado, se a causa do hipertireoidismo for, por exemplo, uma tireoidite, nenhum desses tratamentos vai ser interessante. Por quê? Porque na tireoidite a gente não tem produção aumentada de hormônio. O que a gente tem é liberação de hormônio pré-formado na tireoide. E na tireoidite, o hipertireoidismo ele é transitório. Por quê? Porque uma hora vai esgotar essa fonte. E quando esgota essa fonte, o hipertireoidismo cede. Inclusive, geralmente na tireoidite, o hipertireoidismo vai ser seguido, ele é transitório, e ele vai ser seguido de um período de hipotireoidismo, né? Porque a tireoide ainda está toda inflamada, ela ainda não recuperou a capacidade de produzir hormônio, e o que tinha pré-estocado já esgotou. Então, em geral, vai ter um período aí de algumas semanas de hipotireoidismo até que essa tireoide restabeleça a capacidade de produção hormonal e retorne ao eutireoidismo. Ou, dependendo, né, do tipo de tireoidite, enfim, pode ser que o paciente evolua para hipotireoidismo definitivo. Então, nenhum desses tratamentos que eu falei para a doença de Graves vai servir para tireoidite. Por outro lado, se a doença do paciente for uma doença nodular tóxica, né, se for um nódulo hiperfuncionante, um ou mais de um nódulos, né, hiperfuncionantes, nesses casos, o tratamento cirúrgico é bastante interessante, mas não é a tireoidectomia total, né? A gente vai pensar na lobectomia, no caso de um nódulo único, por exemplo, né? E daí, a cirurgia é um tratamento interessante. O radioiodo, para ele funcionar, vai precisar de doses maiores de iodo do que quando o paciente tem doença de Graves. Ele não é tão efetivo para doença nodular como ele é para doença de Graves. E as tionamidas, no caso da doença nodular tóxica, as tionamidas também têm uma efetividade muito menor. Isso tem a ver com o próprio mecanismo de ação, né, das tionamidas, que vão ter uma efetividade menor na doença nodular do que na doença de Graves. Então, dependendo da causa. E, por fim, né, se é um paciente que está usando uma fórmula para emagrecer que contém hormônio tireoidiano, não faria o menor sentido a gente pensar em nenhuma dessas modalidades de tratamento, né? O tratamento seria a suspensão, né, do uso da fórmula contendo hormônio. Então, dependendo da causa, o nosso tratamento muda completamente.